Dentro da cultura judaica, a importância de se compreender a outra opinião, o outro ponto de vista e a outra realidade é algo muito de raiz, faz parte da raiz da nossa cultura. Isso se expressa principalmente em uma das obras que formam a psique judaica, que foram uma das obras centrais e mais estudadas e mais cultivadas dentro da nossa história nos últimos milênios, que é chamada Talmud. O Talmud é o livro básico de interpretação das leis da Torá, de aplicação das leis da Torá, e ele é todo escrito em forma de discussões, ele é todo apresentado em forma de discussões. Não tem assim, a lei é assim, não, sempre é da seguinte forma: fulano diz que a lei é assim, ciclano diz que a lei é assado. De onde se tirou isso? Fulano diz que é daqui, ciclano diz que é dali. Então às vezes você vai ter 20 páginas discutindo diferentes opiniões e argumentos a respeito de 4 linhas. Isso é o Talmud. E dentro da minha formação rabínica, que inclusive foi em Jerusalém, dentro do mundo chamado de ultra-ortodoxo, eu vim para o Brasil já com chapéu, com terno, com a barba comprida, etc e tal, a gente estudou dessa forma, eu aprendi dessa forma. E vindo para o Brasil, voltando para o Brasil, que é o país onde eu nasci, com esses novos instrumentos, eles foram de grande valia para que eu pudesse começar a interagir com outras culturas que também fazem parte da minha cultura, afinal de contas também são brasileiros, são paulistanos, são contemporâneos, o que é muito importante também, a gente tem uma cultura de época, e tirar o melhor que eu pude dessa interação. Outro ponto importante que vocês ressaltaram aqui na nossa caminhada é a questão da preservação dessa cultura, né? Eu acho que é uma questão muito interessante essa questão da preservação. Que, por exemplo, vamos pegar uma obra de arte. Uma obra de arte, para ela ser preservada, ela tem que estar numa temperatura X, numa pressão Y, sob um foco de luz G, sei lá. E se a gente for perguntar, mas será que quando essa pintura foi feita, ela estava nessas condições exatas? Óbvio que a resposta vai ser não. Então o que eu quero dizer com isso? Isso é uma ideia que está me vindo na cabeça agora, inclusive, espontaneamente, eu nunca pensei nessa ideia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando as pessoas querem preservar algo, elas têm que se dar conta de que para preservar, ela tem que mudar alguma coisa, ela tem que mudar algumas condições. Então vamos dizer assim, vamos dizer que há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, a melhor forma de se praticar algum princípio do judaísmo era X. Vou trazer um bom exemplo, está escrito na Torá, vocês estão olhando para mim falando, pô, o que esse cara está falando? Chinês? Não, é hebraico. E é um versículo que se eu começar a falar ele, com certeza vocês vão continuar, porque ele está nos evangelhos também. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Exato. Naquela época em que isso foi dito aonde? Foi dito dentro de um contexto onde você tinha um povo que vivia de um modo tribal fechado. Então quem era o seu próximo? Bom, o seu próximo era aquele que falava a sua língua, era aquele que tinha os seus valores básicos, senão ele não é teu próximo. Quem é meu próximo hoje? O próximo hoje são vocês, é o meu vizinho. E se eu fosse continuar com as mesmas condições externas daquela época, então eu diria o que? Não, meu próximo é só o judeu. Então, será que se eu me apegasse a essas condições externas que mudaram, será que eu estaria preservando de fato a minha cultura? Alguns pensam que sim. Eu e outros pensamos que não. Pensamos que preservar a cultura não significa necessariamente você repetir exatamente aquilo que foi feito há 2000 anos atrás, mas você conseguir pegar a essência daquilo e aplicar hoje em dia, fazendo as mudanças necessárias, porque é só assim que de fato você vai preservar o mais importante da cultura.